Você vai ouvir, a partir de agora, aqui na Rádio Nova Vida FM, programa Palavra de Deus para o seu coração. Um programa da Igreja Batista Central em Mambucaba. Apresentação, Pastor Wagner de Andrade. Queridos ouvintes, ótima tarde em Cristo Jesus. Deus os abençoe. E mais um momento nós nos colocamos diante da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo e que a palavra do Senhor, mais uma vez, enche o seu coração da grandeza da pessoa de Jesus. Palavra de Deus para o seu coração. Peço aos queridos que estejam abrindo suas Bíblias, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 6. Repetindo aos queridos, Marcos, capítulo 3, versículos de 1 ao 3. A palavra de Deus nos diz assim: E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada ou ressequida, e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Meu Deus! Até para ler o versículo dói o nosso coração. Procurando ver como o matariam. Vamos orar, queridos, vamos orar. Deus nosso Senhor, a palavra do Senhor está sendo apresentada. O mesmo Deus, o Cristo Jesus, estava ali na sinagoga, com seu coração tremendamente disposto a restaurar aquela vida, começando através de uma deficiência em uma das mãos, mas nós sabemos que o Senhor Jesus sempre procurou tratar e curar toda a nossa vida. Que o Espírito do Altíssimo fale gloriosamente, poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é importante que saibamos que nesse contexto ou nesse texto havia dois tipos de visões. Observem comigo. No olhar de Jesus, o valor da vida; no olhar dos fariseus, a insignificância do ser. O olhar de Jesus tem como finalidade adorar a Deus e salvar o homem. Mas a visão farisaica aprisionava com seus ritos e escravizava as pessoas. Era um fardo terrível. Queridos, a forma que os fariseus começaram a implantar os seus incisos na lei de Deus, as pessoas ficavam mais sobrecarregadas do que realmente o desejo e reconhecer que o que Deus desejava para a vida dos homens era que tivessem uma vida guardada pela sua própria pessoa. No olhar de Jesus, Deus é adorado. Na visão farisaica, as regras humanas oprimiam, exploravam os aflitos. Querido, as pessoas já estavam totalmente vivendo nos seus sentidos de sofrimento por causa da ausência de Deus.
E quando eram apresentados momentos de que Deus poderia trazer paz para o coração, na verdade o que eles faziam era trazendo mais sofrimento para as pessoas. William Barclay, um teólogo, ele diz que para os fariseus a religião era um ritual que consistia em obedecer a certas leis e normas. Queridos, mas para Jesus era servir e fazer a vontade de Deus. Eis que Jesus quer para a minha vida e para a sua vida, que nós sirvamos e vivamos uma vida plenamente com Deus, de maneira tal que há uma junção ou uma fusão de dedicação. É a nossa vida dedicada a Deus, porque Deus em Cristo dedicou sua vida a nós. Deus veio tirar o fardo pesado da nossa alma, da nossa consciência. Deus veio nos purificar, Deus veio nos trazer paz. Então, queridos, Jesus nos ensina sobre o seu olhar para uma nova vida. Há uma observação. Sentir compaixão é ter um coração transformado pelo ser de Deus, pelo ser divino e da sua vontade soberana, graciosa, mas ao mesmo tempo totalmente trazida de maneira a acalentar o nosso coração. E ele nos ensina que a vida deve ser presenciada totalmente pela pessoa de Deus. Você quer encontrar paz? Ande com Jesus. Você quer ter uma vida trazida para calma no seu coração? Ande com Jesus. Quer ter uma vida que agrade a Deus? Ande com Jesus. Para os dias do Antigo Testamento, uma das formas era estar na casa de Deus. O capítulo 3, do qual nós estamos estudando, começa: enquanto estava em Cafarnaum, Jesus foi à sinagoga. Eu já disse que Jesus tinha o hábito de estar nos templos, ou naqueles dias ali na sinagoga, para servir o próprio Pai. Para os judeus simbolizava estar na presença de Deus. Eles eram assíduos à casa de Deus. Isso é fato, não podemos tirar esse mérito. Mas, queridos, a diferença é que eles estavam na casa de Deus, mas naquele momento não era para adoração. Eles estavam, o texto vai dizer algo terrível, a última parte do versículo 6. Os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Deixa eu lhes dizer algo. Que coisa terrível. Quando uma pessoa busca a Deus errado, quando não compreende a graça do Senhor, quando ainda trata Deus como ser ausente. Infelizmente o mundo está tratando Deus, ou vendo Deus como um ser em desuso, quando Deus deve ser, aliás, Ele é e precisa ser a nossa essência de vida. E uma das coisas que nós podemos ter certeza no nosso coração: hoje Jesus está no meio da tua igreja. Ele veio encontrar com a tua igreja, Ele veio estar presente na tua igreja, Ele mora na igreja do Senhor. O Apocalipse capítulo 2 versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escrevo para transmitir-lhe uma mensagem daquele que caminha entre as igrejas. Sabe que isso deve ser uma certeza para o nosso coração. Vivendo na igreja e aqui no templo, porque a igreja somos nós, casa de Deus, morada de Deus, habitação de Deus. Mas o texto aqui está tratando de uma questão física, geográfica, que Jesus estava ali, naquele local, na sinagoga, no lugar que era conhecido como lugar de adoração, de oração. E agora a nova igreja que somos nós, Deus caminha entre nós, Deus está em nós, Deus habita em nós, Ele vive em nós, Ele nos conduz. E eu quero dizer com toda a tranquilidade do meu coração: Jesus se sente bem em nós. De que forma, pastor?
quando o nosso coração está totalmente dedicado ao Senhor, quando a nossa vida é uma vida de prazer em adorar o Senhor. Queridos, quando Jesus entrou naquela sinagoga, ele viu um ser sofrido, uma pessoa, eu quero dizer aqui, esburgada. Havia um homem doente, encolhido, machucado pela vida, com a mão seca, esmigada, naquela sinagoga. Não tenhamos dúvida, ele foi em busca de Deus. E é bom que nós pensemos aqui, tenhamos essa certeza, quando o Espírito de Deus começa a atuar no nosso coração de maneira graciosa, nós temos na nossa mente que o lugar de nós encontrarmos com Deus é na igreja, o lugar de Deus a falar ao nosso coração é na igreja. E esse homem aqui não está em vão ou foi por acaso naquela sinagoga, ele foi em busca de Deus. O médico e pastor Lucas, ele nos informa que era a sua mão direita que estava ressequida. Versículo 6 diz: estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Queridos, um ser que vivia desolado, seu coração seco e mirrado. E quantas pessoas hoje estão esgalgadas, gente com deformidades físicas, emocionais, espirituais e morais, gente que carrega o peso dos traumas e das avassaladoras deficiências da vida. Queridos, estamos vendo dias de sofrimento por pessoas negarem a ter uma vida com Jesus, gente guardando ressentimentos dos males diversos. Eu quero dizer que isso dificulta o homem a servir a Deus quando há ressentimentos no coração. A dificuldade dos fariseus é porque seus corações andavam ressentidos por verem o próprio Deus na pessoa de Jesus realizando milagres. E aquilo trazia ressentimentos para os corações deles. Eles queriam fazer aquilo, mas Deus estava fazendo para apresentar a sua própria glória em Jesus, porque se eles fizessem milagres, a glória seria para eles, e nós entendemos que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus, aleluia. Por isso tenho dito, precisamos ter o olhar, a mente, o coração de Jesus, para que façamos a vontade plena de Jesus. Meu Deus, muitos vão à igreja e saem libertos, salvos e perdoados, mas infelizmente outros, por não viverem como Jesus, vão e saem piores, mais duros e mais culpados, porque o coração está distante, o coração vive ausente, o coração não compactua com a vontade de Deus. Queridos, a inveja dos fariseus fazia com que eles não entendiam que Jesus veio socorrer os necessitados. Meu Deus! Queridos, precisamos entender que a vontade de Jesus é de transformar vidas. Por isso que ao nosso pensamento neste momento, nesse conceito, nesta mensagem da vontade de Deus, Deus quer transformar sua vida. O desejo de Deus é esse. O desejo de Deus não é que nós continuemos a vivenciar os milagres na vida dos outros, mas que nós tenhamos no nosso coração o milagre de Jesus. Começa a partir de nós, de cada um de nós. Deus quer transformar a nossa vida. Seu ministério era de socorro da alma em suas aflições. Jesus curou o homem da mão ressequida, ainda que isso tenha despertado a fúria dos fariseus contra ele. É por isso, queridos, que Jesus, ele atua de maneira para que vidas fossem transformadas pelo poder de Deus. A pergunta é: quanto valia uma vida para os fariseus? Quanto valia?
Aliás, o texto é óbvio. O texto é óbvio. Que valia a vida de alguém para os fariseus? Porque, queridos irmãos, eles não valorizavam a vida dos que não eram judeus. Esse era o maior problema. Os fariseus não viam um homem necessitado, mas apenas uma oportunidade para acusarem a Jesus como violador. O versículo 2 diz: e observavam com atenção para ver se ele curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. Enquanto aquele homem foi levado pelo próprio Deus para a sinagoga, para ser curado, queridos, os fariseus foram ao templo procurando motivos para acusar Jesus. Essa é a diferença de um coração adorador. Não tem, podemos dizer, não tem segundas intenções. Só tem a primeira, que é mandamento de Deus: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Essa é a causa primária do homem, adorar o Senhor. Queridos, para eles era mais importante proteger as suas leis do que libertar um homem do sofrimento. John Charles Riley, um teólogo, ele pontua a maldade do coração humano. Ele diz: era um dia de sábado, dentro de uma sinagoga, e mesmo sendo no dia de Deus, que era o sábado, na lei, na hora da adoração a Deus, eles entraram e estavam ali tramando todo o mal contra o próprio Deus. Eu já disse, queridos, que Jesus é o próprio Deus. Ali na sinagoga, Deus estava presente. Ali na sinagoga, Deus estava por meio da pessoa de Jesus. Não é que Deus estava na pessoa de Jesus. Jesus era o próprio Deus. Então deveria Jesus estar envergonhado por fazer o bem num dia de sábado? Queridos, o que nós entendemos que o homem não foi criado por causa do sábado. O sábado é que foi criado por causa do homem. E é isso que Jesus está os apresentando. E eles não estavam envergonhados de fazer o mal. Jesus apanhou os fariseus com uma pergunta perturbadora. Enquanto eles estavam ali tramando contra Jesus, Jesus então lhes diz, versículo 4 diz: então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? E aí nós observamos, queridos, qual foi a resposta deles. Eles, porém, ficaram calados. Jesus sabia o que estava nos corações deles. E Jesus sabia, porque como o próprio Deus, ele sabia qual era a intenção de Deus. O que Jesus estava demonstrando, que o exercício da misericórdia, a cura do enfermo, o alívio da dor, do aflito, deve ser sempre praticado sem medo. E Jesus aqui estava praticando de maneira celestial, mesmo sabendo que a morte o esperava. Mas em seu coração, a morte na cruz seria a nossa salvação, a nossa liberdade para que pudéssemos ser levados novamente até o trono da glória de Deus. A pergunta continua: quanto vale uma vida, mas agora para Jesus? Queridos, Jesus veio curar as pessoas doentes, necessitadas e aflitas, e para alcançar os perdidos. Eu quero dizer, queridos, que uma vida para Jesus vale a sua própria vida. Jesus deu a sua vida por nós. Então a pergunta é: qual o valor de uma vida? A própria vida de Jesus. O teólogo Adolf Paul,
diz que o amor de Jesus pelo ser humano deformado é maior que a preocupação com a sua própria segurança. Meu Deus! Jesus aqui, ele se dispõe a morrer para curar o homem. Ele se dispôs, ele se entregou, mas nessa entrega de Jesus, sua morte nos trouxe vida. Ele foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, surrado, humilhado, crucificado, mas tudo isso por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Para Jesus não importava o que iria lhe acontecer, Deus nos amava, Deus nos ama, Deus nos amou, Deus nos amará. Por isso que o sacrifício de Jesus, a perseguição, a prisão, o açoite, a cusparada no seu rosto santo, a humilhação, a crucificação, tudo isso foi feito por causa do amor de Deus a nós em Cristo. Aleluia! Ele suportou a cruz com alegria. Ele revelou os motivos secretos do seu coração por nos amar. Se nós fôssemos perguntar qual o motivo de tudo isso, o segredo é porque Deus nos amou. Mas não podemos esquecer que Ele examina as intenções dos nossos corações. Qual o motivo de nós estarmos na presença do Senhor? Queridos, Jesus tem algo tremendo. Apocalipse 1, versículo 14b diz: seus olhos são como chamas de fogo. Eu quero dizer-lhe nessa tarde que Jesus está nos vendo, não apenas nossa presença, mas observando nossas motivações. Deus nos olha, Deus nos conhece, Ele sonda nosso coração, nossa consciência, perscruta e penetra no espírito, no nosso espírito, mas também de maneira que nesse atuar interno no nosso coração, Deus em Cristo liberta a nossa alma do pecado. É Jesus. Jesus valoriza a vida e a salvação dos perdidos. Ele veio tirar a dureza do nosso coração. Jesus sentiu compaixão daquele homem que tinha a mão mirrada e ele encorajou-o a assumir publicamente. Aquele homem estava prostrado, caído, cabisbaixo, derrotado, vencido, sem se expor no meio da sinagoga. A sua deficiência lhe trazia temor, a sua deficiência lhe trazia vergonha. E aquele homem ficava escondido, sem lhe apresentar. Deixa eu lhes dizer algo neste momento. Antes da cura, escute, antes da cura é preciso assumir a sua condição de doente. Se nós não reconhecermos que nós precisamos de Jesus, isso deve partir do nosso coração, porque Deus já nos conhece. Deus sabe quem nós somos, sabe da nossa limitação, conhece todo o nosso ser. Não há motivo de nós nos escondermos de Deus. Não se esconda, rompa com os embaraços, saia da caverna, queridos, saiamos, nós não podemos ficar ausentes de Deus. Precisamos sair do anonimato e nos apresentar a Deus. Reconheça suas necessidades e declare-as a Deus. Eu quero repetir isso em nome de Jesus. Quer que Deus realize algo no seu coração? Reconheça as suas necessidades e declare-as a Deus. Se apresentem para Deus. Versículo 3. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Não há necessidade de você esconder-se de ninguém. Deus sabe quem você é. Jesus disse, como se Jesus estivesse dizendo: eu te conheço. Eu sei da sua necessidade, conheço a sua vontade, sei da sua prioridade. E é como se Jesus estivesse dizendo a ele: olha, eu sou Deus,
E é isso mesmo que Jesus estava apresentando. Eu conheço todo o seu ser. Queridos, aquele homem vivia se escondendo, tinha vergonha da sua mão seca, tinha complexo de inferioridade, tinha vergonha do seu corpo, tinha traumas na alma não curados, e isso traz dores. A alma sofrida tem dores. Ele vivia na periferia, escanteado, se escondendo por causa de suas emoções amassadas e de uma autoestima humilhada. Uma pessoa com a sua autoestima humilhada, somente Deus para refazer e transformar. Somente Deus. Eu quero encerrar com os queridos nesta tarde. Deixa eu lhes dizer algo, em nome de Jesus. Antes de nos curar, Jesus quer que nos despojemos de toda a nossa camuflagem. Nós não precisamos esconder diante de Deus. Deus me conhece, te conhece. Não há necessidade de nós ficarmos camuflados diante de Deus. Deus conhece toda a nossa essência. Por que esconder de Deus? Fale para Deus. Abra o seu coração para Jesus. Aquela alma parecia totalmente sem condições de trazer qualquer resultado para a doença. E aquela parecia uma causa perdida. Mas veja a ordem de Jesus. Eita Deus glorioso! Veja a ordem de Jesus. Versículo 5. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem, escute o que Jesus disse: estende a tua mão. E ele estendeu, e ela lhe foi restaurada. Isso para Jesus. O que tem na sua vida que Jesus não possa restaurar? O que acontece no seu coração em que Deus não possa atuar de maneira celestial? O que tem na sua vida que fica oculto a Jesus? Nada. Jesus pega aquele homem totalmente no sofrimento dos mais diversos. E Jesus olha para aquele homem e diz: estende a tua mão. E ele imediatamente, ouvindo a expressão de Jesus, o texto diz que ele a estendeu e ela foi curada, restaurada. Amados, imagine aquele homem olhando para suas mãos, até no milésimo de segundo atrás, aquele homem olhar para suas mãos, e aliás para uma das suas mãos, a sua mão deficiente, e imediatamente aquele homem olha para sua mão e a sua mão está curada. A mão foi restabelecida para o seu estado anterior. O membro que era crispado relaxou-se. O que estava imóvel se moveu pelo poder de Jesus. Jesus deu a esse homem sua vida de volta, sua autoestima e o seu corpo restaurado. Não precisava aquele homem esconder mais de ninguém, ou ocultar qualquer coisa de alguém. É por isso que uma vez que Jesus nos cura, nos restaura, nos transforma, queridos, em nome de Jesus, a nossa vida é uma vida totalmente radiante para Deus, e é por isso que nós temos prazer de que quando Jesus faz algo na nossa vida, nós temos o maior prazer e o desejo de falar o que Deus fez. É assim que Deus quer que nós façamos. Jesus não mudou sua palavra. Jesus não mudou, a sua palavra tem o mesmo poder, tem a mesma autoridade. Deus quer o extraordinário para a sua vida. Escute isso em nome de Jesus. Ele quer transformar a sua vida. Abra o seu coração para Jesus. Deus quer te restaurar.
transformar, para que você tenha uma vida de dedicação e alegria, sem nada a ocultar. E mais do que isso, reconhecendo a grandeza gloriosa do poder de Deus. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, quero orar por você. Que o Senhor te abençoe. Abra o coração para Jesus. Eu quero orar por você. Talvez sua vida emocional esteja amassada e atrofiada. É possível. Nós precisamos de Deus. Talvez seus relacionamentos estejam ressecados, sem vida. Deus quer relacionar conosco. Jesus é o Deus que veio nos trazer vida. Eu quero fazer uma pergunta e ao mesmo tempo respondendo. Se você já perdeu a alegria e o entusiasmo e a sua vida esteja mirrada e seca, só Jesus pode te dar nova vida, vida nova. Só Jesus. Só Jesus. A obediência a uma ordem de Jesus ainda produz milagres. Abra o seu coração para Jesus. Deixe Ele te conduzir. Deixe Ele te conduzir. Como está você? Como está o seu coração? Deus quer te salvar, te curar. Jesus quer te libertar, tratar. Eu quero novamente dizer, Jesus quer tratar do seu coração. Então, faça como aquele homem. Estenda sua mão para Jesus. Estenda sua vida para Jesus. Coloque a sua vida nas mãos, sobre as mãos de Jesus. E que Ele te abençoe. E tenha uma vida totalmente transformada por Jesus. Deus quer transformar seu coração. Quero orar por você. Deus eterno, que a palavra do Senhor para o nosso coração, neste momento, nos traga, Senhor, entendimento, no sentido de reconhecimento de quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, Deus que veio moldar e mudar a nossa vida, para que fôssemos alcançados pelo poder de Deus. Mude a nossa vida, mude o nosso coração, cura a nossa alma, Jesus. Se há algo em nós que precisa ser transformado, e nós sabemos que temos no nosso coração, que somente o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode sondar a nossa vida. Só o Senhor pode olhar de maneira divina daquilo que nós nem ainda pensamos. Como assim escreve Jó? Aquilo que nós nem pensamos, o Senhor já sabe. Então Deus, em nome de Jesus, nos cure, Pai, de maneira tal que sejamos totalmente transformados e purificados, perdoados, curados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Novamente, quero lhe fazer convite dos céus para a sua vida. Queridos ouvintes, convite dos céus. Se você deseja cultuar conosco, servir ao Senhor, adorar o Senhor, todas as quartas-feiras, 19h30, aos domingos pela manhã, a partir das 9 horas, aos domingos também, às 19h30, Deus tem nos abençoado de maneira que nós estamos ali. Aliás, fomos levados por Jesus para o adorarmos e servirmos o Senhor. Ali na Igreja Batista Central em Mambucaba, rua 7 de abril, número 402. Os queridos são muito bem-vindos.
Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você ouviu pela Rádio Nova Vida FM, programa Palavra de Deus para o seu coração, na apresentação do pastor Wagner de Andrade, da Igreja Batista Central em Mambucaba, um lugar de comunhão e adoração.